Fala aí, alunos do primeiro ano. Seguinte, vamos aí, ó, aula 8, tá? Unidade 9. Continuamos em Roma, só que agora na unidade 9, tá? Página 37. Então é o seguinte, gente, na unidade 8, ela é curtíssima, tá? Porque ela só fala de monarquia. Agora aqui a gente vai entrar justamente o quê? Numa outra fase. Então o que acontece? A gente vai entrar naquilo que a gente chama de república. República Romana. Então é o seguinte, gente. Agora aqui sim, ó, por volta do ano 509, antes de Cristo ainda, tá? A gente vai simplesmente o quê? Iniciar a fase da República Romana. Então, basicamente, a gente divide assim, a República na República mesmo, em si, e na crise da República. Eu também faço essa divisão aí, correto? Então, é o seguinte, gente, por volta de 509, como a gente viu lá na unidade anterior, o velho e bom Tarquínio Soberbo sofreu o quê? O golpe por parte dos patrícios, beleza? E daí o que acontece? A República Romana, ela vai iniciar justamente com um golpe comandado pelos patrícios que eram do Senado. E daí o seguinte, alunos, quando a gente pega essa ideia de república, não dá para esquecer jamais já de colocar isso aqui, ó. Se lá na fase da monarquia o Senado era um órgão consultivo, aqui vai mudar, gente, tá? Aqui o Senado é o órgão mais poderoso da República. Então, eu já vou ter que colocar aqui para vocês, ó. O Senado é a famosa Casa do Povo. Então, é o órgão máximo da República, beleza? Ainda composto o quê? Por patrícios e daí mais tarde também pelos cavaleiros equestres, tá? Ou simplesmente os cavaleiros, tanto faz, que vão ser uma espécie de quê? De uma classe de militares, de comerciantes, que vão também compor o Senado nessa fase republicana aí, beleza? E, logicamente, junto com o Senado aqui, gente, ainda continua o quê? A ideia das assembleias. Então, o que acontece? Eu tinha comentado com vocês lá atrás que existia na fase da monarquia a famosa Assembleia o quê? Curiata. Aqui, ela continua existindo, tá? E daí o que acontece? A Assembleia Curiata, que lá era poderosíssima, aqui já não é mais. Então, a Assembleia Curiata, aqui, ela não é mais um órgão fiscalizador do rei, até porque não existe mais rei, tá? No entanto, ela vai ter uma função aqui, ó, que é justamente o quê? Uma função religiosa, tá? Então, o que acontece? Pode ver que se usa a palavra até hoje, cúria, para determinação, né, religiosa. Então, a cúria de Curitiba, a cúria de São Paulo, a cúria não sei de onde, beleza? E daí, gente, ainda dentro desse processo de assembleia aqui, nós temos o quê? Uma outra importância. Ó, a Assembleia Tribunícia. Ou seja, aquela que vai realmente o quê? Determinar a ideia das leis em Roma. Beleza? Então, os tribunos. Beleza? Ainda temos o quê? As assembleias ligadas o quê? À guerra, né? Ao exército. Então, todo esse aspecto de assembleias aqui, gente, é que dá esse caráter democrático a Roma. Concordem ou não, beleza? A ideia de assembleia, para alguns historiadores, dá isso aí. Uma ideia de democracia, beleza? Agora, fora as assembleias, nós vamos ter isso aqui ainda, ó. Magistraturas. Então é o seguinte, gente, as magistraturas, pô, muitos cargos políticos importantes aqui, beleza? Então vou colocar aqui alguns para vocês. A gente vai ter a ideia. Em Roma, não temos presidente nessa república, mas nós temos o quê? Uma coisa bem parecida. O cônsul, tá? Falar assim que o cônsul é uma espécie de presidente dessa república romana não chega a ser um exagero. Até porque é o seguinte, ó, existe um número de 2 cônsuls. Então, nós vamos ter o quê? O cônsul Togatus e o cônsul o quê? Armatus. Então, ó, o cônsul eleito, um para cuidar da administração, Togatus, porque lembra toga, tá? E um para cuidar dos assuntos do quê? De exército, da guerra, o grande exército romano, o cônsul Armatus. Beleza? E daí o que acontece? Fora o cônsul, vocês vão ver aí, ó, existe a ideia desses nomezinhos que eu vou pôr aqui para vocês, ó. Existe uma burocracia toda, que é o pretor, existe o questor, existe
o edis, ou edis, para quem prefere. Existe aqui também, deixa eu ver aqui, pretor, questor, edis, existe o censor. Então, ó, basicamente o que vai acontecer aqui, gente? Tudo ligado a magistraturas. Então, alguém para administrar a justiça, alguém para simplesmente administrar aqui toda a ideia de economia, ó, um para cuidar da ideia de obras e edifícios públicos, ó, edifícios, tá? E logicamente aqui, ó, para cuidar da ideia de recenseamento, tá? Censo da população, e até se usa aqui a mesma palavra para cuidar o que da ideia de censura. Então, tudo isso são o quê? Magistraturas que vão surgir na República, que não existiam lá justamente o quê? Na fase monárquica. Ó, então, para ver, ó, é uma ideia muito mais de divisão, de assembleia, aquela coisa toda, de democracia, beleza? Fora isso, ainda nós temos mais uma ideia aqui, gente. Ditador. Então, é o seguinte, gente, cuidado com essa ideia de ditador aqui, ó. Não façam a relação que vocês têm com as ditaduras aí do século 20 e 21, tá? O cargo de ditador aqui, gente, basicamente o quê? Por 6 meses. Ou seja, a ideia é colocar aqui o ditador em épocas de dificuldade. Então, a hora, cara, que simplesmente Roma estiver passando por alguma dificuldade, vai lá e simplesmente o quê, ó? Põe alguém para dar o quê? Uma freada nessas atitudes, talvez intempestivas da República Romana. Onde tiver caos, enfia um cara o quê? Para centralizar e fazer algumas medidas de urgência aí. Beleza? Então, essa é a ideia do ditador. Ele vai lá, dita algumas coisas e sossega o facho. Beleza? Então, o que acontece? Agora que vem o lance, gente. São magistraturas que vão surgir na República Romana, tá? E elas vão persistir, gente, também na fase imperial, tá? Então, basicamente, toda a estrutura que existe de magistraturas aqui, ó, também se encontra o quê? Simplesmente na fase do império. Só não existe na monarquia. Ó, na República e no Império existem, beleza? Então, ó, primeira grande característica para vocês dessas ideias aí. Outro lance, cara, que a gente sempre vê aqui em relação. Aí já deixa eu pôr aqui, ó, para vocês, ó. E na fase da República também que vai acontecer isso aqui, ó. As conquistas dos plebeus. Gente, lembro que lá na unidade 8 eu falei para vocês assim, poxa, os plebeus, nossa, tadinho dos plebeus. Não, plebeu é trabalhador braçal, é pequeno proprietário, é comerciante. O lance é que eles não tinham o quê? Direitos políticos, tá? Na fase da República, a gente vai começar a aparecer o quê? As primeiras conquistas dos plebeus. E daí, gente, para facilitar vocês, até para fazer uma colinha para a prova aí, ó, é aquela ideia que vai se colocar, ó. A conquista da igualdade civil. Beleza? Então, igualdade civil. E daí o que acontece, minhas crianças? Aqui vão vir algumas leis. Então, vamos por aqui, ó. Leis, the laws. Ou seja, conquistas. Meu, o esquema é o seguinte. O primeiro lance que a gente vai aqui destacar para vocês é essa aqui, ó. A famosa Lei das 12 Tábuas. Meu, onde vocês viram a ideia da Lei das 12 Tábuas aqui, ó, são as primeiras leis escritas da ideia da República Romana, tá? Então vai ser a primeira grande conquista deles aqui, beleza? Então, antes era o que a gente chamava de leis consuetudinárias, ou seja, o direito consuetudinário, tradição oral, que passava de pai para filho. Agora não, as leis vão passar a ser o quê? Escritas, beleza? Outro lance, vocês vão ver que eles vão conquistar isso aqui, ó, o famoso cargo de tribuno. Então, ó, para participar das assembleias, o cargo de tribuno da plebe. Então, vocês vão ver, pô, uma enorme conquista. Os plebeus têm direito lá a colocar lá 2 tribunos. Tá, começa com 2, mas depois vai crescendo. Não cai nessa de internet, não. Tá? Vai aumentando a participação deles. Beleza? Outras leis aqui, cara, que vão simplesmente acontecer aqui, ó. Então, vamos pegar assim, ó. Lei Licínia. Gente, vocês vão ver que existem várias leis licínias aí, tá? Entre elas, a gente pode destacar aqui, ó, uma das leis licínias aqui. Ela tem um nome, mas agora eu acabei esquecendo, né? Um nome específico, que vai colocar isso aqui, ó. O fim
da escravidão. Só que é o seguinte, gente, fim da escravidão por dívidas. Beleza? Então, o que acontece? O fim da escravidão por dívidas. Puxa, gente, ligado à lei Licínia, tá? Outra lei que vai pintar aqui, gente. A famosa lei Canuleia. Ou seja, essa lei Canuleia aqui, ó, deixa eu ver. Casamento. Ou seja, gente, a lei Canuleia, ela vai permitir o quê? O casamento entre patrícios e plebeus. Gente, basicamente é assim, ó. Com essa lei aqui, vocês vão ver que vai juntar o poder político e o poder econômico, tá? O poder político dos patrícios e o poder econômico daqueles plebeus que eram o quê? Comerciantes ricos. Então vocês vão ver que vai começar cada vez mais o quê? A aumentar a participação política dos plebeus dentro da estrutura romana, beleza? Então, ainda tem aqui o direito a plebiscito, nós temos a lei Hortência, nós temos diversas leis que são o quê? As conquistas dos plebeus. E daí o seguinte, gente, bem ou mal, usem mesmo essa expressão aqui, ó, igualdade civil. Parece uma coisa meio comum de falar agora aqui, ó, mas, pode ser usado sim, tranquilamente. E daí, diz a lenda que as primeiras leis que foram surgindo aqui, gente, os plebeus ameaçavam os patrícios. Como a ideia do escravo ainda era muito limitada, o que vai acontecer? Pô, eles falaram assim, ó, se vocês não concederem essas leis para a gente sai de Roma e vai fundar uma outra cidade. Aí o que acontece? Os patrícios ficariam sem mão de obra. Então eles foram o quê? Aos poucos cedendo. Então era como se fosse uma espécie de uma greve, tá? Agora, gente, isso aqui não vai ser num ano, num mês, numa semana, gente. Vocês vão ver que isso aqui, ó, vai demorar pelo menos 300 anos para vir todas as conquistas dos plebeus. É que quando vocês pegam ali na apostila, vocês dizem, nossa, cara, que rapidão. Não, vai ser anos de luta dos plebeus para o quê? Essas conquistas de igualdade civil aqui. Então você vai pegar lá desde o século V, cara, até o século I. Beleza? E daí o que acontece? Porque tem outras leis que eu não vou citar aqui agora, tá, gente? E enquanto tá rolando essas conquistas dos plebeus aqui também, gente, existe daí, ó, a última grande característica do processo. Que daí a gente vai por assim, ó. Expansão territorial. Então vamos lá. É a grande última característica desse processo todo aí, gente. A expansão territorial o quê? Dos romanos aí, beleza? Então o lance é mais ou menos assim, gente. A expansão territorial. Pá! Quando a gente fala de Roma, gente, não dá para deixar de mencionar isso aqui, ó. Falou em Roma, já pensem nessa palavra. Exército. Aí eu vou até colocar aqui assim, ó. Máquina. De matar e conquistar. Queridas crianças, não existe. Roma se tornou grande por causa do quê? Do seu exército. Composto por camponeses, plebeus, cara, e assim vai, cara, trabalhadores, soldados profissionais, muito treinamento, um lance bem espartano aqui. Fora as táticas dos seus generais, fora a lealdade, cara, que o soldado tinha com os seus generais, tudo isso vai fazer o quê? O exército romano ser a maior máquina de matar e conquistar, talvez ainda da história do mundo. Até mais do que esses exércitos modernos do século XX e XXI aí, tá? E daí o seguinte, gente, enquanto o exército é grande, Roma é grande. O exército declina, Roma declina junto, beleza? E daí o seguinte, gente, não vamos nem enrolar nada, vocês que não. Quando você pega a ideia da expansão territorial, a gente vai ter que enfiar isso aqui, ó. As famosas guerras púnicas. Então é o seguinte, gente. Lembram lá atrás, quem eram os punos? Os fenícios. Sim, só que os fenícios aqui, gente, formaram a colônia de Cartago, senhora do mar Mediterrâneo. E agora, logicamente, o quê? Os romanos têm interesse em pegar o mar Mediterrâneo para eles. Então essa guerra púnica aqui, ó, vai ser uma guerra entre Roma
contra a colônia fenícia de Cartago, ali do norte da África, tá? E daí o que acontece, gente? Como o nome já diz, ó, são guerras púnicas, anos e anos de guerra aqui. Então, geralmente, você vai pegar toda a ideia da construção da guerra, General Amílcar, General Aníbal, ou seja, todo aquele processo que vai envolver o quê? Pô, o receio, cara, de invadir Roma realmente. Talvez, cara, se Cartago tivesse realmente invadido Roma ali, chegou até as fronteiras ali, gente, até as muralhas, e não invadiu. Eles retrocederam para ir lá simplesmente pegar o quê? Um outro exército cartaginês estava cercado por tropas romanas. Se eles tivessem o quê? Invadido Roma para valer, talvez a história do mundo hoje fosse outra, beleza? Agora, simplesmente se Aníbal estava com um elefante ou não, isso é o de menos. Aqui, gente, uma poderosa, né, nação já em ascensão e aquela que está no topo. E daí, simplesmente, o que vai acontecer, gente? Roma vence. E pior, gente, não só vence, como destrói Cartago. Basicamente era uma coisa ensinada em escolas. Não, você tem que destruir Cartago, destruir Cartago, destruir Cartago, tá? E daí o que acontece? Roma vence e se torna senhora, deixa eu pôr aqui, SRA, do Mar Mediterrâneo. Mediterrâneo. Aí. Beleza. Ó, questão boa para a prova do 6 aí já, tá? Roma vence e se torna senhora do Mar Mediterrâneo. O que significa isso aí, gente? Significa o seguinte, ó, Roma agora aqui, ó, além de uma poderosa nação ligada à agricultura, também vai ser uma nação ligada ao quê? Ao comércio. Então, a ideia de comércio aqui, ó, crescendo, 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 crescendo e crescendo. Beleza? E daí o que acontece? Aqui agora, a gente só vai ver as consequências dessa expansão. Então, deixa eu pôr aqui para vocês. Roma vai expandir para o Ocidente, para o Oriente. Tudo que era o Império Persa, os gregos, vai conquistar tudo, gente. Vai passar o, né, o que a gente chama de passar o escovão em cima de todo mundo. E daí o seguinte, como é história, eu tenho que pôr a ideia para vocês. Consequências. Vamos pôr aqui primeiro, deixa eu ver, consequências negativas da expansão. Aí é simples, consequência negativa da expansão, ó, já vou pôr aqui, deixa eu fechar aqui para vocês, maior número de escravos. Tá? E daí? Por que eu coloquei isso aqui, cara, como simplesmente negativo? Simples, gente. Olha só. Com maior número de escravos, muito plebeu desempregado. Então, gente, vamos ter o quê? Desemprego. Tá? O desemprego, logicamente, o quê? Vai gerar miséria. A miséria vai gerar o quê? Fome. A fome vai gerar o quê? Revoltas. Pode ver, a famosa revolta de Espartacus. E essas revoltas, logicamente, vão gerar o quê? Já põe aqui para vocês. Agora, observem bem. Nós também temos o quê? Consequências positivas. E não pense que eu estou maluco, não, gente. Ó, a consequência positiva aqui, ó, também vai ser o quê? Maior número de escravos. Ó, não é doideira não, gente. Jamais, tá? Porque o maior número de escravos aqui, ó, vai gerar mais mão de obra. E logicamente o quê? Mão de obra para, trocando de giz, agricultura. E daí o seguinte, crianças, agricultura, base da economia romana, tá? Então, ao mesmo tempo, a expansão territorial, que começou lá com as guerras púnicas, ela vai ser negativa pelo mesmo fator, ó, e positiva também, beleza? Isso vai gerar aquilo que daí eles chamam assim, ó, a crise rural
e a crise urbana, porque isso aqui vai afetar todo mundo. Ou seja, se eu estou falando, cara, de crise, aí eu já posso tirar a interrogação daqui, ó. Isso aqui vai gerar aquilo que a gente chama aqui de crise da República. Crise da República. Ou seja, crise da República Romana. Tranquilo, gente? Então observem bem, ó. Isso é o início da República a partir lá do século VI, vai se desenvolvendo até chegar aqui o século I a.C., beleza? Que daí é o século da crise da República. Então, vai dar mais ou menos aí quase 400 anos de história aqui indo. Guerras, conquista dos plebeus, a força do Senado e tudo que está acontecendo, beleza? Aí a crise a gente vai ver na próxima aula aí com vocês. Bons estudos, um abraço a todos aí.